Você já parou para pensar no que o seu gato sente quando você fecha a porta atrás de si? Muitos acreditam que os gatos são seres independentes, que não precisam de ninguém e que até gostam de ficar sozinhos. Mas a realidade é bem diferente. Por trás daqueles olhos misteriosos e daquela aparente indiferença, o seu gato guarda emoções profundas. E, acredite, existem atitudes do dia a dia que, sem perceber, podem estar partindo o coração dele toda vez que você sai. O mais surpreendente é que não se trata de grandes erros, mas de pequenos detalhes que parecem insignificantes. Uma despedida fria, uma casa silenciosa demais ou até deixá-lo sem algo tão simples quanto o seu cheiro podem se transformar em experiências dolorosas para o seu gato. Ele não fala nossa língua, mas tem formas muito claras de nos dizer: sinto a sua falta. Você sabia que alguns gatos chegam a desenvolver ansiedade quando seus humanos desaparecem por algumas horas? Outros, em silêncio, deixam de comer ou procuram desesperadamente por uma peça de roupa com o seu cheiro para se sentirem seguros. Até os gatos mais calmos e aparentemente indiferentes podem sofrer muito mais do que você imagina quando se sentem sozinhos. Neste vídeo você vai descobrir os 10 erros mais comuns que nós, humanos, cometemos ao deixar nossos gatos sozinhos e como evitá-los para que o seu companheiro felino não apenas esteja seguro, mas também emocionalmente protegido. E aqui vai a grande pergunta: quanto você pensa no seu gato quando fecha a porta? Acha que ele está lidando bem, ou será que sofre em silêncio? Fique comigo até o fim, porque garanto que mais de um erro vai te surpreender, e você vai entender como fazer com que o seu gato sinta o seu amor mesmo quando você não está. Erro 1: ignorar os sinais de tristeza. O seu gato não pode falar, mas consegue comunicar o que sente com clareza, desde que você saiba observar. Um dos erros mais comuns e dolorosos que cometemos é ignorar os sinais de tristeza que ele mostra justamente antes de sairmos de casa. Talvez você já tenha reparado: ele mia insistentemente quando vê você pegando as chaves, se esfrega com mais força nas suas pernas ou até fica parado na porta, olhando fixamente com aqueles olhos grandes que parecem dizer: você vai mesmo me deixar? Para muitos humanos, esses comportamentos passam despercebidos ou são interpretados como simples manias. Mas a verdade é que são manifestações emocionais profundas. O seu gato está tentando prender a sua atenção, expressar a ansiedade pela sua ausência, em alguns casos, pedir consolo. Ignorar esses sinais não apenas machuca o coração dele, mas também pode reforçar sentimentos de abandono. Quando um gato se sente ignorado nesses momentos críticos, pode desenvolver comportamentos de estresse, deixar de comer, se esconder, arranhar mais do que o normal ou até se tornar agressivo. É a maneira desesperada que encontra para lidar com a sensação de vazio causada pela sua ausência. E o que fazer? A chave está em validar as emoções dele. Você não precisa passar horas acariciando antes de sair, mas dedicar um momento para reconhecer o que ele sente já faz diferença. Algumas palavras suaves, um pequeno ritual de despedida ou um carinho consciente podem transformar o impacto da sua saída. Assim, ele não se sentirá abandonado, mas compreendido e amparado. Lembre-se, os gatos não são frios como muitos acreditam. Ignorar a tristeza deles é como virar as costas para alguém que te ama. E a última coisa que você quer é que o seu melhor amigo de 4 patas aprenda a sofrer em silêncio. Porque, mesmo sem falar, o coração dele sente cada despedida. Erro 2: despedir-se friamente ou ignorá-los. Muitos tutores acreditam que o melhor é sair de casa rapidamente, sem olhar para trás, sem dizer nada, como se a frieza ajudasse o gato a não se apegar ao momento. No entanto, esse é um dos erros que mais causam danos emocionais. Os gatos, assim como nós, reconhecem rituais, e uma despedida brusca gera confusão e ansiedade. Para eles, não é que você foi trabalhar, é que simplesmente desapareceu sem explicação. Imagine como ele se sente: em um segundo você estava ali, e no seguinte já não está. Esse vazio repentino o deixa com uma sensação de abandono. A falta de um fechamento emocional faz com que o gato viva a sua ausência como uma perda inesperada. E embora possa parecer exagero, lembre-se de que o mundo dele gira em torno de você. Você é a referência de segurança, companhia e refúgio.
A ciência do comportamento felino já demonstrou que os gatos são capazes de associar rotinas e momentos a emoções. Se a sua saída é sempre fria, o gato acabará relacionando a sua ausência a uma experiência dolorosa. Essa conexão negativa se reforça com o tempo, podendo levar à ansiedade de separação ou até à apatia. A solução não é transformar cada saída em um drama, mas sim criar um ritual breve e positivo. Uma carícia na cabeça, algumas palavras suaves ou até uma frase curta que você sempre use antes de sair darão ao gato a certeza de que você voltará. Esse gesto simples se torna uma ponte emocional que reduz o impacto da sua ausência. Lembre-se, não importa quanto tempo dura a despedida, mas sim a qualidade desse momento. Um adeus frio dói, mas um adeus cheio de afeto fortalece o vínculo com o seu gato. E ele sempre guardará esse detalhe no coração. Erro 3. Não enriquecer o ambiente. Um dos erros mais comuns ao deixar um gato sozinho é assumir que, por sua fama de independente, ele ficará perfeitamente bem sem estímulos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os gatos são animais inteligentes, curiosos e com uma necessidade constante de explorar e brincar. Quando o ambiente carece de enriquecimento, o que para nós é apenas uma casa tranquila, para eles pode se transformar em um espaço vazio e entediante. O tédio em gatos não é inofensivo. Pode se transformar em estresse, ansiedade e comportamentos destrutivos. Alguns miam sem parar, outros começam a arranhar móveis, derrubar objetos ou até desenvolver comportamentos repetitivos, como se lamber em excesso até se machucar. Tudo isso é a forma que encontram de dizer: preciso de algo mais do que 4 paredes enquanto você não está. Enriquecer o ambiente não significa encher a casa de brinquedos caros. Trata-se de oferecer opções variadas que despertem a curiosidade. Um arranhador, uma árvore para escalar, esconderijos improvisados com caixas, bolinhas leves ou até um simples brinquedo com penas podem fazer a diferença. Deixar uma janela segura para observar o exterior também pode garantir horas de entretenimento. Além disso, o enriquecimento ajuda a reduzir a solidão. Um gato mental e fisicamente ocupado tem menos tempo para se concentrar na sua ausência. A chave está em variar os objetos de tempos em tempos, para que ele sempre encontre algo novo a explorar. Lembre-se, uma casa sem estímulos pode se tornar uma prisão silenciosa para o seu gato. Já um ambiente enriquecido transforma as horas de solidão em oportunidades de brincar, explorar e descansar de forma positiva. Estimular o seu gato é investir na saúde mental e física dele. Um gato estimulado é um gato feliz, e um gato feliz tem um coração mais forte contra a distância. Erro 4. Deixar a casa em completo silêncio. O silêncio pode ser relaxante para nós, humanos, mas para um gato que fica sozinho, pode se transformar em um lembrete constante de que o seu companheiro favorito não está mais ali. Muitos tutores cometem o erro de sair e deixar a casa totalmente silenciosa, acreditando que assim o gato descansará melhor. No entanto, esse ambiente sem sons familiares pode intensificar a sensação de abandono. Os gatos estão acostumados a ouvir a nossa voz, os nossos passos, os barulhos cotidianos da casa. Quando tudo isso desaparece de repente, o contraste é tão forte que alguns interpretam como uma ausência absoluta. Isso pode gerar ansiedade, estresse e até comportamentos destrutivos. É como se o gato pensasse: ele não apenas foi embora, como também apagou a casa comigo dentro. A solução é simples: deixe sons familiares que façam companhia durante o tempo em que estiver ausente. Pode ser uma música suave, a televisão ligada em um programa tranquilo ou até gravações da sua própria voz. O importante é que o gato sinta que o ambiente continua vivo, e não um vazio sonoro. Pesquisas já mostraram que os gatos respondem positivamente a certos tipos de sons e músicas. A música clássica, por exemplo, pode induzir calma, enquanto o som de vozes humanas remete à rotina habitual. Não é necessário volume alto, apenas o suficiente para preencher o silêncio e transmitir companhia. Lembre-se, deixar a casa em total silêncio é como abandonar o seu gato em um espaço frio e vazio. Já um pouco de som pode se transformar em um laço invisível que o lembra de que, mesmo ausente fisicamente, a sua presença ainda está ali. Esse pequeno detalhe pode aliviar o peso da solidão no coração dele.
Erro 5. Mudar a rotina repentinamente. Os gatos são criaturas de hábitos. Para eles, a rotina não é sinônimo de tédio, mas de segurança. Cada refeição no mesmo horário, cada brincadeira em um momento específico do dia, cada carinho antes de dormir formam um calendário interno que traz estabilidade emocional. Por isso, um dos erros mais dolorosos para o seu gato é quando a sua rotina muda de repente e sem aviso. Talvez antes você trabalhasse em casa e agora passe longas horas fora. Ou talvez os horários das refeições mudem constantemente porque você chega tarde do trabalho. Até mesmo pequenas alterações, como atrasar o momento de brincar ou alimentar, podem provocar um impacto emocional forte. Para um gato, essas quebras de rotina são como se o mundo perdesse o sentido. Quando não respeitamos os hábitos deles, os gatos podem desenvolver ansiedade, perder o apetite ou ficar irritadiços. Alguns começam a miar com desespero, outros se escondem ou passam a ter comportamentos destrutivos. Eles reagem assim porque não entendem que as mudanças não são intencionais. E o que dói ainda mais é que não podem compreender as razões da sua ausência. A melhor forma de evitar esse erro é manter a maior regularidade possível. Se você sabe que terá menos tempo, considere usar comedouros automáticos ou brinquedos interativos que se ativem em determinados momentos. Também é útil criar pequenos rituais consistentes, como um carinho antes de sair ou uma brincadeira rápida ao voltar, para que o gato sempre tenha algo previsível a esperar. Lembre-se, a rotina, para o gato, é um refúgio. Mudá-la repentinamente quebra a confiança e o faz sentir-se vulnerável. Já respeitá-la transmite amor, segurança e proteção em um mundo que ele compreende. Preservar os hábitos do seu gato é, no fundo, uma das formas mais sinceras de demonstrar afeto. Erro 6. Não deixar acesso às zonas seguras. Todo gato tem um lugar favorito em casa. Pode ser uma caixa, uma prateleira alta, embaixo da cama ou até o encosto do sofá. Esses espaços não são simples caprichos, são as suas zonas seguras, refúgios onde encontram calma e proteção contra o estresse. Um dos erros mais dolorosos que podemos cometer ao sair é deixar esses locais fechados ou impedir o acesso a eles. Imagine se alguém trancasse o seu quarto preferido, justamente aquele em que você relaxa quando precisa de tranquilidade. É exatamente assim que o seu gato se sente quando fica sem o seu refúgio pessoal. Sem essas zonas, a ansiedade pela sua ausência aumenta, porque ele perde a única ferramenta que tem para se autorregular emocionalmente. Os gatos são animais territoriais e cada canto que escolhem cumpre uma função emocional. Ali, eles se sentem invisíveis, menos expostos e muito mais seguros. Quando são privados desses lugares, não só limitamos a liberdade deles, como também retiramos um mecanismo natural de enfrentamento. O resultado pode ser um gato mais irritado, escondido em locais perigosos ou até com comportamentos obsessivos. A solução é simples: garanta sempre o acesso a esses espaços. Se ele gosta de observar pela janela, deixe a cortina entreaberta. Se adora a sua caixa ou arranhador, mantenha-os em um local tranquilo. E se o seu esconderijo favorito é debaixo da cama, não feche a porta do quarto. Esses pequenos gestos transmitem segurança e confiança. Lembre-se, o seu gato não precisa apenas de comida e água quando você sai, ele também precisa se sentir seguro. Negar o acesso às suas zonas de refúgio é como deixá-lo emocionalmente desprotegido. Já permitir esse acesso é oferecer um escudo invisível contra a solidão, uma garantia de que, mesmo sem você, o mundo dele continua seguro. Erro 7. Não deixar rastro do seu cheiro. O cheiro é um dos vínculos emocionais mais fortes entre um gato e o seu humano. Para você pode passar despercebido, mas para o gato é uma fonte de calma, segurança e conexão. Quando você sai de casa sem deixar nenhum rastro do seu cheiro, ele pode sentir como se tivesse sido completamente abandonado. Muitos tutores não percebem a importância desse detalhe. O gato passa grande parte do dia cheirando suas roupas, a cama, as almofadas ou qualquer objeto que esteja impregnado com o seu aroma. Isso não é por acaso, nesses cheiros familiares ele encontra conforto, como se uma parte de você ainda estivesse presente. Quando a casa fica vazia e sem nenhum traço do seu cheiro por perto, a solidão se torna muito mais intensa.
Deixar uma peça de roupa usada, uma manta ou até o seu travesseiro pode se transformar em um refúgio emocional para o gato. Enquanto você está fora, ele se deita nesse objeto como se estivesse ao seu lado. Não importa que não possa vê-lo, ele sente a sua presença através do aroma, e isso reduz a ansiedade. Por outro lado, se você lava tudo antes de sair ou recolhe as peças que lhe dão segurança, o gato percebe a ausência como duplamente dolorosa. Ele perde não só você, mas também o vínculo invisível que o conectava a você. A solução é simples. Acostume-se a deixar algo impregnado com o seu cheiro em um lugar acessível antes de sair. Pode parecer um gesto pequeno, mas para o gato é como um abraço invisível que o acompanha. Lembre-se, o seu cheiro é o lembrete mais claro da sua existência no mundo dele. Se você o priva disso, o coração dele se sente vazio. Mas se deixa, ele nunca estará completamente sozinho. Erro 8. Deixá-lo sem supervisão por muito tempo. Muitos tutores confiam na independência dos gatos e acreditam que eles podem ficar sozinhos por vários dias sem problemas. Mas essa crença é perigosa. Embora os gatos sejam mais autônomos do que outros animais, deixá-los sem supervisão por muito tempo pode trazer sérias consequências para a saúde física e emocional. Primeiro, existe o risco básico. Um gato pode ficar sem comida ou água muito antes do que você imagina. Os potes podem virar, a comida pode perder o frescor ou até estragar, e, na sua exigência natural, o gato muitas vezes prefere não comer nada do que ingerir algo que não considera adequado. O resultado pode ser fome, desidratação e altos níveis de estresse. Além disso, há o aspecto emocional. Gatos não são tão distantes como muitos acreditam. Na verdade, criam um vínculo forte com seus humanos. Quando passam tempo demais sozinhos, podem se sentir abandonados, desenvolver ansiedade de separação ou até cair em apatia. Um gato sem interação por dias pode perder o interesse em brincar, dormir em excesso ou apresentar comportamentos destrutivos. A solução não é complicada. Se precisar se ausentar por mais de um dia, garanta um plano, contrate um cuidador, peça a um vizinho ou amigo para visitá-lo ou utilize sistemas automáticos confiáveis de comida e água. Mais importante ainda, assegure que alguém dedique alguns minutos de interação, para que o gato não sinta que o mundo ficou vazio. Lembre-se, o seu gato pode até sobreviver sozinho, mas sobreviver não é o mesmo que viver feliz. Deixá-lo sem supervisão por muito tempo destrói a confiança e prejudica o bem-estar dele. Se você o ama, planeje sempre a sua ausência com responsabilidade. Erro 9. Deixar objetos perigosos ao alcance. Um dos maiores riscos ao deixar o gato sozinho é subestimar a sua curiosidade. Os gatos são exploradores natos. Pulam, escalam, investigam e mordem. Aquilo que para você é apenas um objeto comum pode, para ele, se transformar em uma séria ameaça. Deixar certos itens ao alcance do gato pode colocar a vida dele em perigo, e esse é um erro muito mais comum do que parece. Pense nos cabos elétricos. Para um gato entediado, um fio pode parecer um brinquedo irresistível para morder ou bater com a pata. O problema é óbvio: uma mordida no ponto errado pode causar um acidente grave. O mesmo acontece com sacolas plásticas, pequenos objetos que podem ser engolidos, produtos de limpeza mal guardados ou plantas tóxicas que ele pode ingerir sem que você perceba. Até coisas aparentemente inofensivas, como elásticos, agulhas, tampinhas ou clipes, representam riscos. O gato não entende que não são brinquedos, apenas vê algo pequeno e divertido para caçar. No impulso da brincadeira, pode acabar engolindo ou se machucando. Antes de sair, reserve alguns minutos para revisar a casa. Guarde os objetos pequenos em gavetas, enrole cabos, feche armários com produtos perigosos e retire qualquer item que possa ser nocivo. Esse simples hábito pode salvar a vida do seu gato mais de uma vez. Lembre-se, o seu lar pode estar cheio de armadilhas invisíveis para um felino curioso. Se você o deixa em um ambiente inseguro, a exploração natural pode virar um acidente doloroso. Mas se cuida de cada detalhe, o seu gato poderá passar o tempo em segurança, entretido e longe de riscos. O bem-estar dele depende da sua prevenção, porque aquilo que para você é apenas um descuido pode, para ele, ser uma ameaça mortal. Erro 10.
não dar uma despedida emocional. O seu gato pode até parecer independente, mas no fundo precisa sentir que o vínculo com você é real e constante. Um dos erros mais tristes que cometemos ao sair de casa é não dar uma despedida emocional. Pode parecer um detalhe pequeno, mas para ele significa tudo. Quando você simplesmente fecha a porta e vai embora, o gato percebe a sua ausência como algo frio e inesperado. Esse gesto reforça a sensação de abandono, como se, de repente, o mundo dele tivesse ficado vazio. Mesmo que você não perceba, ele espera um sinal que diga: eu me importo com o que você sente e logo estarei de volta. Os gatos aprendem a reconhecer padrões. Se, todas as vezes que você sai, não há nenhum gesto que traga segurança, o único significado que ele associa à sua saída é o vazio. Com o tempo, essa experiência pode gerar insegurança, ansiedade e até rejeição em momentos do dia em que ele percebe que você vai sair. A solução está nos pequenos rituais. Reserve alguns instantes antes de sair para acariciá-lo, falar com uma voz tranquila ou repetir uma frase curta que sempre use como sinal de despedida. Esse ato ajuda o gato a associar a sua ausência a um momento de conexão, e não de abandono. Não se trata de dramatizar nem de prolongar o momento, mas de dar sentido a ele. A despedida se transforma em uma ponte invisível que mantém o vínculo vivo até o seu retorno. Lembre-se, os gatos sentem, mesmo que disfarcem. Se não há despedida emocional, a sua saída se torna uma ferida silenciosa. Mas se você se despede com carinho, transforma a ausência em um tempo suportável, cheio da certeza de que logo estará de volta. Ao longo deste vídeo vimos como atitudes que parecem pequenas podem marcar profundamente o coração do seu gato. Desde ignorar os sinais de tristeza, deixá-lo sem estímulos ou sem acesso aos seus refúgios seguros, até sair de casa sem uma despedida carinhosa, todos esses erros afetam diretamente o bem-estar emocional dele. O mais importante é entender que o seu gato não precisa apenas de comida, água e um teto. Ele precisa de segurança, constância e afeto, mesmo quando você não está por perto. O mundo dele gira em torno de você, e cada gesto, por menor que seja, pode fortalecer ou enfraquecer esse vínculo especial que vocês compartilham. Evitar esses erros não exige grandes esforços nem gastos. Pequenos gestos, como criar um ritual de despedida, oferecer um ambiente enriquecido, deixar um objeto com o seu cheiro ou garantir um cuidador durante a sua ausência, fazem toda a diferença. São essas ações simples que transformam um gato que sofre em silêncio em um gato que se sente amado e protegido. Se você ama o seu gato, mostre isso com atitudes. Lembre-se, a felicidade dele depende, em grande parte, de você. E antes de sair, clique no botão de inscrever-se, ative o sininho e deixe o seu like neste vídeo. O seu gato, e eu, vamos agradecer.